Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade nas nossas videoaulas, nós vamos falar hoje sobre o cadastro de cliente, que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer uma pesquisa. Então, vamos demonstrar para vocês aqui e explicarei em seguida. Esse é o nosso cadastro, então eu vou digitar aqui, por exemplo, uma palavra procurada. Ele vai ir até a minha planilha, que é a planilha de cadastro. Na planilha de cadastro, ele vai procurar tudo que tem na planilha de cadastro com a letra T e me mostra aqui embaixo a quantidade, uma de 26, tá? Vai modificando. Esses campos que eu coloquei é que eu acho dentro do meu trabalho, dentro do meu programa, que é viável. Mas as caixas de texto vocês colocam conforme a necessidade de vocês. Tá? Eu fiz esse aqui simples, didático. Bom, para diminuir isso aqui, se eu colocar a letra S, ele vai diminuir para 26. Se eu colocar a letra T e a letra E, a palavra teste, ele vai para 8. Então ele vai procurar em essa palavra, procura aqui no nome, telefone, o segundo telefone, o e-mail e o observação. E aqui embaixo ele vai direcionando. Ok? O limpar, ele limpa aqui, e o fechar, que isso vocês já sabem, né? Bom, o que eu coloquei aqui no nosso formulário? Uma label para dar o título, outra label, uma caixa de texto que eu mudei o nome para txt procurar, um bottom, que eu dei o nome de btn procura, um outro que eu dei o nome de btn limpar pesquisa e o btn fechar. Uma label que eu dei só um nome aqui de registro, mas nem precisava dar. Outra label, que é a label registros contador, a critério de vocês. Um frame, que eu coloquei as text box, eu não mexi nada nelas, ó, test 1, test 2, test 3, 4 e 5, ok? E uma novidade que nós estamos trazendo na nossa videoaula, que é o botão Spin Button, tá? Então, na minha caixa de ferramenta eu não tinha ela. Então vocês já sabem como fazer, tá? O Spin Button. Onde que está ele aqui, ó? Spin Button, tá? Parece um arquivinho aí daqueles de ASCII que tinha antigamente. Então, com o botão direito, vou colocar aqui, vai abrir a minha opções. Olha, a minha opções. Vou clicar aqui quando já está. E o Spin Button deve estar por aqui, ó. Spin Button, tá? Aqui, ó. Spin Button. Tá ele aqui, ó. Tá vendo? É só procurar Microsoft Form 2.0 Spin Button. E aí dá o OK e ele já está lá. Já foi falado isso em outra aula também. Eu vou explicar para vocês aqui como que funciona tudo isso. Então eu vou dar um clique aqui no meu... Então, vou dar um clique aqui no meu formulário. Já troquei do clique. Já troquei para Initialize. Coloquei o Spin Button para ele ficar o quê? Visível, vai ser falso. Então ele vai começar com falso o nosso formulário. E o nosso LBL registro, que é o contador, também vai ser vazio, tá? Vamos voltar no formulário para entender isso. Então, quando eu abro o meu formulário, olha lá, ele não dá aqui a quantidade, 1 de 12 que eu mostrei para vocês no início, e o botão fica invisível. Mas quando eu clico aqui
e ele faz a pesquisa para mim. Ô meu filho, vamos fazer a pesquisa. Olha lá, 26, ele apareceu e deixou ele visível, ou seja, verdadeiro. Ok? Bom, vamos o botão fechar, vocês já sabem. A formatação das text box que eu coloquei, que é de telefone também. Vamos lá para vocês entenderem. Vamos falar aqui sobre a novidade que eu estou trazendo para vocês, que é o bottom, né? Que é esse botão aqui. Vou clicar 2 vezes nele para a gente ver a configuração que nós fizemos aqui, a programação, né? Tá lá. Não mudei o nome dele, continua o mesmo. Tá? E o procedimento ou evento aqui é o change mesmo. Fiz uma declaração chamada linha, outra chamada total de linha. As duas é long. Por quê? Long, porque as informações que eu vou pesquisar na minha planilha, embora eu tenha poucas linhas ali de cadastro, mas ela vai pesquisar, precisa mais de 35 mil caracteres. Então eu já coloquei long, porque o long vai até 2 milhões e poucos aí, ok? Então, resultado, essa matriz resultado eu vou explicar para você, nós vamos fazer um procedimento public, já vou explicar também. E o total de linhas aqui, que é igual a spin com a propriedade máxima somada mais 1. Então ele vai ter a propriedade máxima somada mais 1. A label que eu falei para vocês aqui, eu estou colocando a propriedade caption, que ela vai aparecer o que? Igual a spin, o valor do spin, que, ou seja, o valor que tiver lá da procura, mais 1, estou concatenando com a palavra de, certo? Aí eu fecho aqui, ó, com o símbolo, tá? Vocês observam que tem um símbolo aqui. Eu abro e fecho o símbolo, abro e fecho parênteses e coloco a letra D. Total de... Vamos lá, vamos explicar. Isso aqui eu já foi falado para vocês, que na minha text box ela vai ser igual a minha planilha, que é cadastro de cliente. Na célula vai ter a linha e a coluna 2. Coluna 10, coluna 11, 13 e 21. Por que não está em sequência? Porque as colunas... A coluna 2 é o nome. Se eu contar até o telefone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? 2. O nome, o telefone, o e-mail e a 21. Conforme a minha planilha, ok? Para vocês não se perderem aqui. Bom, então o spin basicamente é isso aí. Vamos voltar então agora ao nosso formulário. Então nós já falamos, o frame já foi falado aqui, né? Que eu coloquei também, ó, um frame, para ficar mais bonito o design. Agora nós vamos fazer o seguinte. No botão limpar, eu acrescentei 2 coisas. Olha, esse aqui é o padrãozão, certo? Para deixar tudo limpo. Então eu poderia escrever aqui, ó, empty, que é vazio, ou colocar dessa forma aqui, tanto faz. Olha só, no botão txt procura, eu dei o set fox aqui para ele. E no botão btn procura, vamos lá, eu coloquei ele como falso. A visualização dele é verdadeira, porque assim que eu limpar, né, ele vai ficar verdadeiro, que no caso aqui, ó, ele começa como false. Então ele vai funcionar assim, ó. Ele colocou aqui, não vai aparecer, é normal. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, o que vai acontecer lá na frente, se eu colocar WA para pesquisar, não tem nada como WA aqui. Ele vai me dar uma mensagem. Aí vai dizer o seguinte, ó, nenhum resultado para WA foi encontrado. Tudo bem. Aí eu vou colocar aqui, ó. Observe que agora esse botão aqui, eu deixei ele o que? Invisível. Por quê? Porque se não encontrou, a pessoa vai ficar toda hora clicando. Então, para evitar isso aqui, o que eu fiz? Limpar. No limpar, quando eu limpo, ele vai me limpar todas as caixas e essas aqui também. E já me limpa o controle. Ele volta a dar o controle para mim
normal, ó. Limpou todas as caixas, essas e essas daqui. Beleza? Então nós estávamos falando sobre o botão limpar e fechar a mesma coisa. Agora vamos para esse daqui, ó, que é o botão procura. No botão procura, pessoal, o que nós vamos fazer? Vou chamar a planilha, né, que isso você já sabe. A minha planilha cadastro de cliente, que é essa daqui, ó, de número 4. Mas só pode colocar o que está entre parênteses, para não haver fraude aí, nem alteração nos nomes. E selecionar ela. No meu caso aqui é didático, porque eu quero mostrar para vocês a pesquisa e já está a planilha. O correto mesmo para ficar bonito seria o quê? No início, né? Na nossa planilha início lá, para ficar bonitinha. Dentro dela, do início, né? Ó, ela chama aqui, ó, para ficar aqui. Então todos esses formulários, quando eu chamo aqui, ele fica nessa planilha aqui. Ok? Bom, chamei a planilha, vou fazer um if, uma condição, se a minha caixa de texto, tá, com a propriedade texto, vai ser igual a vazia. Se isso acontecer, então mande uma mensagem box para mim dizendo para digitar algo. Daí então nós vamos fazer outras coisas antes de terminar aqui a condição. Vai chamar uma subrotina que ela chama call procurar informações. Text box procurar text. Aí eu dou end if aqui, ó, para terminar meu if. Então tudo isso daqui vai ficar no se. E isso daqui, vamos explicar, hein, pessoal? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para o meu formulário. Então nós já falamos todos os botões, ok? Então eu vou clicar aqui no meu iniciar, vou subir para explicar para vocês aquele procedimento lá. Primeiro nós vamos fazer duas declarações variáveis public, tá? Tá aqui, ó. Por que public? Porque se futuramente eu quiser usar essa mesma pesquisa, essas matrizes aqui de pesquisas e total de linhas, eu posso usar em qualquer um deles, tá? Então na planilha, no formulário, nos módulos, fica mais fácil para trabalhar aí futuramente, conforme a gente vai estar explicando para vocês, conforme, né? Bom, então eu abri duas declarações aqui variáveis, chamada matriz resultado e total de ocorrência. Essa primeira é variant, que é qualquer valor. Então ela vai encontrar lá qualquer valor. E essa aqui é long daquilo que eu já expliquei lá embaixo para vocês. Long o que é? A gente só usava lá o integer, né? O integer vai até o 32 mil e pouco aqui. Mas o long, ele ultrapassa esse valor e vai até 2 bilhões de informações, positivo ou negativo, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, vamos começar a fazer. Eu então estou criando aqui um procedimento chamado procura info. Ele vai ter aqui como um evento, né, chamado procura info. O procedimento dele vai ser o termo pesquisado em string. Então esse é o valor que eu quero. Essa é a subrotina aqui. Vou fazer uma declaração chamada DIN, tá? Essa declaração aqui vai dar nome de busca. Essa busca vai ser o range. Uma outra declaração chamada primeira ocorrência, que é o string. A terceira vai ser resultado, também string. Tá bom? Agora é onde que vem aqui, pessoal. Localiza as informações específicas em uma planilha. É o find, a função find, que é encontrar. Essa função find, encontrar, é quando nós usamos a planilha e fazemos aquela pesquisa, né? Tô aqui na planilha, por exemplo, e vou usar aquela pesquisa, aqueles filtros que nós temos, tá? Que é essas daqui, ó. Tá vendo? Então, é dessas informações find que o Excel me dá essa opção de trabalhar, tá bom?
O que vai ser essa... O que vai ser o find? O find é o seguinte, ó. Eu vou usar aqui com várias opções, porque eu vou colocar várias opções aqui embaixo. Então eu vou, sei lá, busca, a minha busca, que vai ser igual à minha planilha, com a célula, e aí sim, eu vou usar o find, ponto find. Vou abrir parênteses e fechar parênteses aqui. Dentro dele eu vou colocar what é obrigatório, então é o meu termo de pesquisa que eu coloquei aqui, ó, é obrigatório, vírgula. Aí ele vai dando opções aí quando vocês colocarem, né? Colocar o ponto find, vocês vão ver que quando a gente está digitando lá busca igual a plan 4 cells e depois eu coloquei ponto find e colocar o F aqui, ele vai me dar a opção find aqui, ó. E na opção find, se eu abrir o parênteses, ele já me traz todas essas informações, ó. Tá? What, depois vai me dando as outras. Aqui, ó, lookin, lookat e tal, tudo mais. Então eu coloquei todas elas para a gente ter uma visão geral, mas dependendo do que vocês querem, não precisa colocar tudo, ok? Isso não é padrão. Só a primeira que é. Então qual que é a primeira? A primeira é exata. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. É essa primeira. Então a primeira é o what. O que é? É os dados a serem pesquisados. É obrigatório. Então isso daqui é obrigatório. Depois nós vamos no after. O after o que é? É onde vai começar. Onde ela vai começar? É igual que a planilha 4 com o range B7, que é o nome do cliente. Vai começar ali. E o login, tá? É o tipo de informação. Depois nós passamos aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um espaço para não confundir vocês. Mas aí vai dar erro. Deixa lá. O lookat, tá? Ele é uma constante. Então vocês pesquisem aí que ela tem 3 tipos de constante, tá? Caso você se interesse em aprofundar. Depois nós temos aqui, ó, search order, tá? Ele vai procurar o que? Vai começar pelas linhas, tá? É uma ordem de pesquisa, então ele começa pela ordem de pesquisa pelas linhas. E depois o searcher direction nest vai ser o que? A nossa direção da pesquisa, ok? Depois nós temos um Mitchell Casing, ele é padrão false, que é maiúsculo e minúsculo, ou seja, o que tiver de maiúsculo e minúsculo ele vai encontrar indiferentemente. E a formatação aqui, o search formatação, a pesquisa de formato é a forma da pesquisa mesmo, conforme está lá, ok? Bom, vamos voltar aqui. Agora eu vou abrir, pessoal, um if, tá? Eu vou abrir uma condição aqui para não haver erro nas nossas informações, ó. No if, quando eu abrir o if, tudo isso que eu estou fazendo aqui vai estar dentro do if. Então vamos procurar o fim do if aqui, ó, end if. Então daqui até lá em cima, no meu aqui, ó, tudo isso vai estar dentro do if, começando nele. Então vocês abrem aí if, ok? Para dar as informações. Então vamos lá. Not, certo? Busca. Essa palavra aqui é um método de correspondência, caso eu não encontre nenhuma correspondência. Ele é ligado ao find, então tem que ser colocado dessa forma. Então, se não retornar nada para mim, a primeira ocorrência tem que ser igual a busca de endereço. O resultado é a busca de endereço novamente. Lista o primeiro resultado. Aí eu faço um looping. O looping é para fazer o quê? Para buscar na minha planilha. Quando ele encontrar todas as informações, ele vai fazer o quê? Ele termina. Tá?
ele fica lá parado com as informações até que a gente faça mais alguma coisa, ou limpe ou feche o formulário. Daí então eu abro um outro if, uma outra condição, se a condição not, comparando aqui em cima, tá? Ele vai o que? Buscar com a propriedade endereço a palavra like. Primeira ocorrência tem. O que é o like? É localizar as células que correspondem à minha pesquisa. Então o que ele vai fazer? Resultados igual a resultado, vai concatenar com essa referência que é ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula, pessoal? Quando nós fazemos uma fórmula no Excel, a gente sempre coloca lá o ponto e vírgula. Tá? Qualquer forma que vocês forem fazer tem um ponto e vírgula, para diferenciar e não ficar todas as informações truncadas uma em cima da outra. Se vocês verificarem e tirar esse sinal daqui, você vai ver que ele vai dar erro no sistema. Façam e entendam o teste. Então eu concatenei, fechei aqui, né? Porque sempre quando concatena eu abro e fecho aqui as aspas duplas e coloco o ponto e vírgula. E termino com busca de linha, tá? Com propriedade linha. E end if para terminar com esse daqui. O looping, para terminar o looping aqui, tá? É busca de endereço, o like eu já expliquei, primeira ocorrência, ou seja, faça até a busca localizar a primeira ocorrência. Tá aqui, ó, tudo explicadinho. Matriz, resultado é igual a split, resultado a mesma coisa. Ele vai retornar aqui, ó, esse split é uma matriz, então ele vai retornar uma matriz. Se não retornar, ele vai dar como vazio. Depois disso, ele vai fazer o que? Ele vai, na Spring Boot, ele vai deixar o que? O nosso botão verdadeiro, que é justamente para a gente poder procurar se deu 50 de 1 de 50, a gente tem aí para procurar até 50. Ele vai deixando um botão livre. Então nós temos um indicador aqui no label, né? O label determina um bold, eu coloquei aqui embaixo, pessoal, ó. A função bold determina uma subscrição disponível para a dimensão indicada de uma matriz, tá? Que eu já expliquei ali em cima para vocês. No meu label, ele vai estar lá no caption, né? Ele vai ser igual 1D. Então ele já vai aparecer lá 1D, que eu quero que apareça em aspa. Tudo que eu ponho em aspa é o que eu quero que apareça. Concatena com a palavra um bold matriz mais 1. Ok? Aqui é para preencher então as caixas de texto com as informações encontradas, ok? Depois que preencheu, nós vamos terminando aqui, ó, com o else, terminando ela com else, dizendo que o nosso botão procura, a visibilidade dele vai ser falso. E o spin button, a nossa visibilidade desse botão vai ser falso. Então ele termina, desabilita, né, o seletor de registro no caso dos dois aqui, ó, e também desabilita ele, tá? Caso a minha mensagem aqui, o end if, tá? Esse end if para terminar. Então terminou o nosso formulário aqui de pesquisa.